hoje o Perfil está aqui em Interlagos e vamos acompanhar a corrida de moto velocidade, que pela primeira vez tem um piloto de Jacareí. Vamos lá? E aqui ao meu lado, o Wildson Mendes, o primeiro piloto de Jacareí a correr de moto velocidade. E ele vai nos contar um pouco como tudo começou. Bom, minha história na moto velocidade, ela tem mais ou menos 10 anos, quando eu comecei a andar de moto. Mas profissionalmente, eu comecei o ano passado, participando do Campeonato Paranaense, Carioca e também do Campeonato Paulista. Porque não havia competições regionais até o ano passado, só tinha o Campeonato Brasileiro. E depois de 20 anos sem Campeonato Paulista, voltou esse ano, no ano de 2009. Então eu fiz uma etapa de vários campeonatos para saber qual eu me adaptaria melhor e optei pelo Paulista para esse ano fazer o campeonato inteiro, e aqui a gente está. Wilson, e nos conte um pouco, você encontra muita dificuldade? A dificuldade maior é de patrocínio, porque é um esporte elitizado e caro, então necessariamente quem não conhece acha que a gente está correndo aqui porque você tem dinheiro, mas não é o nosso caso. Aqui é uma equipe quase familiar, a gente tem apoio dos amigos, a maioria dos patrocinadores são colegas, e essa seria a maior dificuldade, porque o custo de cada prova é muito alto. A gente tem custo de pneu, cada pneu custa R$1.000. O ideal para a gente fazer uma corrida boa seria R$4.000. Hoje a gente está correndo com R$2.000. Mas a gente está dando o nosso máximo nisso, apesar da dificuldade. Nos diz também quais são os seus planos, você quer chegar, você quer disputar o brasileiro? Sim, meus planos agora seria terminar entre os 5 primeiros no Campeonato Paulista. Pro ano que vem eu tenho o plano de participar do Campeonato Brasileiro, e eu também estou no projeto da LIF, da Lei de Incentivo ao Esporte, que se tudo der certo eu posso participar do Campeonato Europeu, e aí seria um passo bem maior, e participar do Brasileiro e do Europeu junto no ano que vem. Vai depender do projeto, se for aprovado pela Prefeitura. Mas como que é esse projeto? Esse projeto é de Lei de Incentivo ao Esporte. As empresas podem doar até 20% do IPTU dedicado ao esporte, ou também do ICMS. E com esse projeto a gente pode angariar fundos com as empresas que quiserem participar, para poder apoiar o esporte e abater depois nos impostos da Prefeitura. E nos conte como que é a sua rotina, seu dia a dia, para os jovens que estão nos assistindo, para poder meio que acompanhar, porque esporte é vida. Sim, a minha rotina no dia a dia é de uma pessoa bem comum. Eu trabalho em São José dos Campos, moro em Jacareí e estudei em escolas estaduais de Jacareí, desde do primário até, somente fui estudar em escola particular na faculdade mesmo, que eu fui na faculdade. Mas estudei no Barão de Jacareí, na escola de Seu Junqueira, no Pompilho Mercadante. Então assim, às vezes as pessoas acham que isso é um esporte quase impossível, mas eu acho que eu posso provar que isso, a gente saiu da escola pública e com muito estudo, trabalho, esforço, a gente chega para estar correndo aqui. Mas então fica a maior correria, seu dia a dia é super corrido, porque como é que é o treino? Sim, o dia a dia fica corrido, principalmente quando é próximo de provas de moto velocidade. Aí a semana antes eu quase não durmo, realmente é muita coisa para organizar, mas os treinos a gente faz somente no meio da semana, que Interlagos é aberto para treino, e a gente acaba treinando 2 ou 3 vezes entre um campeonato e outro. Não tem muito treinamento, porque cada treino é um custo, é um jogo de pneu a mais, é gasolina, é transporte, é pedágio, é hospedagem. Então a gente treina mais no dia da corrida, que a gente tem 2 dias somente para treinar. Infelizmente não foi o nosso caso aqui hoje devido à chuva, mas enfim. E Wilson, nós gostaríamos que você mostrasse, apresentasse a sua moto para nós, pode ser? Sim, pode ser. Vamos lá? Nós gostaríamos de saber qual é o diferencial de uma moto de corrida para uma moto comum. Enfim, aí apresenta para a gente poder conhecer um pouco. Essa é uma moto de rua, mas ela é adaptada para corrida. Então ela tem algumas modificações que deixam ela mais potente e também fica mais fácil de guiar. Por exemplo, ela tem uma suspensão rebaixada, a coroa do pinhão dela tem menos dente, o que torna a moto mais potente. Então essa moto mesmo, quando eu corri com ela sem adaptação, sem nenhum equipamento de corrida, ela chegava a 223 km na reta. A gente trocando o filtro de ar, colocando um pinhão menor, ajustando a suspensão, ela chega a 267, quer dizer, são 47 km praticamente a mais, com uma moto adaptada. Mas ainda tem muito mais coisa para fazer, só falta um pouco de dinheiro. E assim, o que você precisa adaptar para ela ser uma moto de corrida? Você precisa tirar o farol, tirar a seta,
você rebaixa a suspensão, e aí essas carenagens são todas de fibra, que são mais leves do que a peça comum, que é de plástico. Isso, toda a lateral é de fibra, e a gente tem os protetores também para caso você caia, não prejudique o tanque ou a própria carenagem. Então somente são poucas adaptações para virar uma moto de corrida, não exige tanto esforço. Na verdade, essas adaptações é para também um cuidado com o corpo, é isso? Ela na verdade ela não tem tanto cuidado com o corpo, mas o corpo da moto em si, não o corpo do piloto. O piloto realmente só tem ele e o chão para... Mas assim, se você, no caso, acaba acontecendo, caiu, enfim, algum acidente, não vamos falar sobre isso, mas enfim, aí ela ajuda, te protege também ou não? Não protege o piloto. A moto é um esporte onde o piloto fica realmente muito acessível à queda, a gente está com o corpo encostado no chão, diferente de um carro de Fórmula 1, que você entra e tem um cockpit para você bater. No caso da moto, é você e ela, os dois formam um só. Na verdade, é o piloto que protege a moto. Isso, a gente tem que proteger a moto. A moto tem mais proteção do que o piloto, na verdade. A gente usa protetor de coluna, tem o macacão que é reforçado para caso de queda, mas a moto tem mais proteção que o piloto, infelizmente. Aí é na habilidade. Então tá, aí ó, vamos acompanhar o Wilson Mendes e vamos torcer por ele. Wilson, a gente viu que está maior correria, o que está acontecendo? Com esse tempo que chove, para, a gente não sabe qual ajuste para a moto ficar melhor, se a gente põe pneu de chuva, se não põe, se deixa a suspensão mais mole, se deixa mais dura. Então o maior nervosismo agora é esse, porque a gente não sabe o que usar, se a pista vai estar seca, se tem que procurar o lado seco ou molhado. A gente decidiu aqui por andar com pneu seco. Se chover, vão ter que tirar a mão, andar devagar, que a ideia é terminar a prova. Com esse estado de pista, não tem como querer muito mais alguma coisa. Se a prova manter pista seca, aí dá para brigar por posições, mas começar a chover vai ficar difícil. Na prova anterior, metade dos pilotos estavam com pneu de chuva, metade com pneu de pista seca. Então realmente dá uma indecisão, aí deixa um pouco nervoso quanto a isso. Mas... Então tá, e a gente tá aqui torcendo por você, tá? Boa sorte. Muito obrigado.